Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Dispositivo Sonoro, que é um programa multimídia que a gente faz lives, temos podcast também, e quem quiser ver nosso conteúdo, tem tanto no YouTube, quanto no Spotify, no iTunes, e hoje a gente está fazendo outro programa aqui. Então, agora eu vou chamar o meu colega aqui, o Diego, para ele se apresentar também, que a gente está aqui com o Bruno Maia também. Vamos lá, Diego. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. A gente vai começar agora com o Bruno, a gente vai começar a nossa série de vídeos semanais. Então, a gente tinha começado, há 15 dias atrás, a gente fez, né, o nosso primeiro programa completo, e agora com o Bruno a gente vai estrear a série que toda semana a gente vai estar com um convidado novo. E você que estiver assistindo no YouTube, aí você pode ativar o sininho e curtir para você receber, né, as notificações das próximas semanas. No final do programa eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu queria agradecer, primeiramente, né, o Bruno Maia, que está aqui junto com a gente. Boa tarde para você aí, cara. Muito obrigado por você estar aqui presente e participando aqui com a gente. Opa, que isso. Eu que agradeço o convite aí, de poder participar, falar qualquer prosa aí sobre as coisas que a gente faz. Obrigado pelo convite. Ô, Bruno, você poderia se apresentar, assim, para o pessoal que tem gente, para quem não te conhece, tal, para o pessoal poder... Sim, claro. Meu nome é Bruno, né? Bruno Maia. Eu moro em Varginha, aqui no sul de Minas. Embora não sou nascido aqui, nasci em Belo Horizonte, a minha família é de Lavras. Eu sou músico, né? Tenho uma banda, fundei uma banda que está aí até hoje, chama Tuafa de Danann. Alguns chamam de Tuafa de Danann, outros de Tuata de Danann, sei lá, tem várias formas de dizer esse nome aí, pelo menos aqui no Brasil. O estilo que a gente faz é um som, o povo chama de folk metal, né? Que é uma mistura de heavy metal com música folclórica de qualquer país, é um termo genérico, só que no nosso caso a gente toca o que o povo chama de música celta, mais especificamente música irlandesa, então tem esses instrumentos atípicos aí ao rock, né, como flautas, violinos, gatifole, banjos, tem tudo. E também na luta há um tempão. Acho que é isso aí. Legal. É um tempão mesmo, né, velho? Que vocês já estão aí, né, 27 anos de estrada, né, cara? Mas, assim, quando a gente era mais novo, a gente gostava de datar a banda desde quando a gente começou a tocar death metal. Hoje em dia que a gente já tá velho, a gente fala, cara, vamos contar essa história melhor, sabe? Vamos, tipo assim, diminuir. É que assim, quando a gente começou a tocar, a primeira banda que a gente montou foi em 94, saca? Acaba que as pessoas que estavam essa mesma banda, com o tempo, em 96, ela virou Tuafa de Danann. Então a gente tira 2 anos agora, porque quando a gente lançou a primeira demo, sacou? Então são 25 anos, se quiser. Tem chão pra caramba, velho. E como você ingressou na música, Bruno? Cara, eu já tocava antes, desde bem novo, assim, minha família é muito ligada à música, sabe? Meus pais sempre... Acho que isso era meio comum, né? Antigamente, o passatempo de muita gente, fim de semana, familiar, era tocar violão, fazer aquela roda de violão. Aqui em casa era assim também, meu pai toca violão pra caramba, minha mãe e eles viviam cantando. E na família do meu pai, a galera tem uma forte tradição musical. Eu comecei a tocar bem cedo, cara, por conta dos Beatles, na verdade. E dali eu já sabia assim, nossa, cara, vou virar músico mesmo, não tinha outro caminho. Não escolhi direito, rolou. Não tinha como eu fugir disso, eu acho, sabe? Não tô romantizando, não, mas era um trem que rolou ali, sabe? E foi indo aí, né, cara, a tendência natural com o tempo, eu fui gostando mais de metal, de rock, fui entrando pra esse caminho, então eu montei uma banda de heavy metal.
E o metal, assim, você começou antes como músico em geral, assim, mas ou já começou como uma banda de metal mesmo? Assim, eu tocava, assim, eu comecei a tocar com 7 ou 8 anos, não sei exatamente. Eu sei que com uns 10 anos eu já compunha, eu tinha música própria. E aí eu já tinha guitarra. Quando eu mudei para Varginha, eu já tinha guitarra, já tinha amplificador. Eu mudei para cá com 13 anos, 12. Mudei com 12. Já tinha guitarra, já tinha um tanto de música. Tinha inclusive uma música que virou depois uma música dessa banda de death metal nossa, Dark Subconscious, sabe? Só que mas eu fui começar a tocar. Quando eu comecei a tocar mesmo, eu já era metal. Eu compunha antes, meio rock and roll, meio heavy metal, meio Beatles. E aí nessa transição de começar a tocar mesmo, que aí vem junto de a gente começar a ouvir muito heavy metal, aí as músicas começaram a virar metal, né? A primeira banda mesmo que eu tive já foi essa, que chamava Dark Subconscious, que a gente tocava só música própria. Só não. A banda já era calcada em música autoral, tinha para fazer cover em show, só que era uma banda autoral, então já foi rasgando. Começou nessa banda. E a influência da música irlandesa, como que ela apareceu, assim, e como que ela se manifesta no Tuafa? Você pode explicar? Cara, essa coisa da irlandesa é antiga também, a coisa celta é antiga. A música irlandesa, ela veio depois, sabe? Desde novo também, pequenininho, quando era petitinho lá em Barbacena, quando eu morava em BH, tinha, nos anos 80, tinha um desenho do Rei Arthur, cara. Esse desenho do Rei Arthur fez eu ficar vidrado naquilo. Tipo assim, tinha o He-Man, Thundercats e tinha o Rei Arthur no SBT. E aí eu ganhei um livro da minha mãe, do Rei Arthur, era uma adaptação, né, para Infanto Juvenil do Thomas Mallory, da morte do Arthur. E aquilo me fascinou, cara, demais. E falava no prefácio que a história do Rei Arthur vinha da mitologia celta, que trem todo. Aí eu virei um fanático, um doido com coisa celta. Comecei a pesquisar, não tinha internet, naquela época era na loucura. Tinha que ficar em biblioteca de escola, de clube, quando eu vinha palavras, ia nas bibliotecas de lá, fazer xerox. Então a paixão pelos celtas veio bem cedo também, que aí depois a gente resolveu abordar temas líricos sobre o povo celta, mais nas letras, né, da banda. E como depois eu acabei tocando flauta, começou a ter algumas incursões de música folclórica, de influência celta. E isso foi desenvolvendo, e aí sim, depois com o tempo já, comecei a ouvir muito esse tipo de som, tal, tocar. Então é um trem que faz parte da minha vida aí até hoje. Essa paixão, esse fascínio pelo povo celta e pela Irlanda, mais especificamente, ela foi tecendo, abrindo meus caminhos, assim, foi até para a vida acadêmica e tal. Até hoje estamos aí na Irlanda. Essa identificação, né, que você tem aí com esse tema, ele ajudou você a desenvolver vamos dizer assim, porque o Tuafa, parece que as letras dele tem um folclore, né, tem como que eu falo assim, tem um mundo imaginário que você criou baseado nas lendas, assim, quais são os contos, as lendas que inspiraram você a desenvolver esse mundo, assim? Sim, tem uma parte, sim, do Tuafa que tem como se fosse uma mitologia própria, mas não é uma mitologia inteira. Algumas entidades, alguns personagens e mundos que a gente criou em algumas músicas, sabe? Tem Tampa Gratã, Brazuzan, Finganfort, Tingratingadum, são algumas referências que nós criamos, mas sempre inspirados nessa coisa da mitologia irlandesa, no folclore, principalmente irlandês. É no folclore celta, só que muito da Irlanda, até porque a Irlanda foi onde mais durou, essa coisa celta foi mais longeva lá. Então é mais fácil a gente falar da Irlanda nisso. Então a gente realmente teve muita influência disso aí, principalmente no começo da carreira, que a gente tinha letras mais voltadas a esse imaginário celta, né? Esse mundo feérico. Mas você perguntou o que influenciou para citar? Se você se baseou em algum conto, de forma geral, assim? Não, especificamente, pode ser que alguma coisa ou outra, tem coisa que eu posso lembrar, mas é mais da frente, no Braille, ou então mesmo no Tuafa, que tem umas citações diretas, que a gente fez paráfrase de algum poema antigo, do Yeats. O Yeats William Butler Yeats é um dos grandes
escritores da Irlanda, é um cara que esteve à frente do negócio chamado Renascimento Céltico na Irlanda, sabe? Foi quando estava aquela coisa da busca da identidade nacional, a Irlanda ainda colonizada, eles queriam escrever, trazer de volta a memória irlandesa, então ele foi um dos caras que compilou muitas das histórias antigas, sabe? Dessa coisa da tradição oral, ele e outros, só que a gente fez algumas coisas com Yeats, né? No disco The Delirium Has Just Begun, a gente fez The Wanderings of Oisin, que é um poema dele que baseado na tradição oral também, numa história mitológica do Oisin. Outra dele que a gente fez, que é do Trove de Danu, que a gente musicou um poema dele, a música do Tuatha chama Song for Angus, que é de um poema que chama The Wanderings of Angus. Não, velho, não. Song of Wandering Angus, é isso. Só que, na verdade, essa coisa da criação dos mundos, esse trem todo, foi baseado no folclore geral, que não tem autor, saca? É um negócio anônimo que é contado há muito e muito tempo e tal. E o nome Tuatha de Danann, ele aparece, ele vem de onde e o que seria exatamente? Assim? O Tuatha, a gente colocou no Tuatha em 96, que a banda a gente chamava Pendragon, só que quando a gente foi lançar a primeira demo, nos falaram que tinha uma banda que já chamava Pendragon na Inglaterra, tal, uma banda de neoprogressivo. E a gente já tinha uma música dessa demo que a gente tinha gravado que chamava Tuatha de Danann. O Tuatha de Danann era tipo uma raça de deuses, de seres... Era uma raça de deuses celtas, deuses irlandeses que povoaram a Irlanda, sabe? Dentro do povoamento mítico irlandês, o Tuatha de Danann é tipo, acho que é a quarta raça que vai para lá. Eles que levam a magia, a sabedoria, o conhecimento dos elementos da natureza. Eles é um povo mágico, é quem traz a magia para o mundo celta, sabe? E depois eles são tipo os protótipos dessas fadas, e os duendes do folclore popular são essas figuras do Tuatha de Danann, que com a cristianização eles foram reduzidos de tamanho, começaram a viver esse mundo para lá, num outro mundo que às vezes aparece aqui. O nome é um povo encantado. Interessante. Vem da mitologia irlandesa também. Mitologia irlandesa. É o povo da deusa Danu, ou deusa Dana. Sim. O Brian também você levou para o Brian também um pouco dessa mitologia, né? Tanto você falou na sua descrição, você falou o nome do CD, né? Do primeiro CD do Brian, né? Que é o povo indo para lá e tal. No disco do Brian, claro, não tinha como fugir, né? O Mundo de Lá foi louco, esse título, porque ao mesmo tempo que ele remete a esse mundo encantado dos espíritos, né, das fadas, dos duendes, sei lá, os espíritos da natureza, também faz uma referência a Guimarães Rosa, enquanto a menina de lá, do livro Primeiro de Histórias e tal. E no Brian teve uma música, cara, já que falando, tem uma que chama Fala La Fada, que eu fiz uma paráfrase de um poema do Yeats, de novo, eu lembrei do Yeats, que chama The Stolen Child, que é sobre um rapazinho que tá lá no meio do mato, que trem tudo, aí aparece uma fada, uma mulher linda de outro mundo, que convida para ir pro mundo dela e tal, e fica tentando convencê-lo a ir para lá, porque que ele devia ir, as maravilhas, e que tem tudo. E essa Fala La Fada é o diálogo dessa fada com esse rapazinho, sabe? Mas tanto no Brian quanto no Tuatha você toca uma pá de instrumentos, né? Toca coisa pra caramba. E essa multi-instrumenticidade sua, ela gostou, deu até um lag aqui. Ela veio por causa do Tuatha, ou você sempre teve essa vontade de querer aprender vários instrumentos? Cara, na verdade, assim, eu sou muito relaxado, saca? Eu não tenho disciplina, é uma falha minha, um déficit que eu venho tentando melhorar.
a disciplina mesmo, esse foco, como muitos instrumentistas têm, de estudar tanto instrumento, de dedicar, de debruçar sobre teoria, ficar horas e horas naquilo lá. Eu invejo pra caramba essa galera. Eu não consigo, eu sou muito agitado, afoito, afobado. Só que eu sou muito inquieto. Então, tipo assim, começou assim, eu só tocava violão. Na verdade, esses instrumentos, cara, eu uso eles realmente como instrumento. Eles são só um instrumento para poder fazer minhas músicas. Eu não tenho, como é que fala? Eu não tenho tanta fluidez. Eu não sou tão fluente para pegar, vamos supor, uma flauta que agora sai tocando qualquer coisa. Não sai improvisando como... Claro, tem alguma coisa assim que sim. Só que eu, às vezes, toco até umas coisas complicadas, mas são coisas que eu compus, então eu treino aquilo para gravar, pro show, que eu treino tudo. E veio sempre de curiosidade, cara. Assim, a flauta mesmo, quando eu comecei a tocar, é que eu queria fazer violão clássico. Eu já tocava violão, tocava erudito, só que eu queria muito estudar, aprender partitura para tocar umas coisas cabulosas. Aí aqui em Varginha tem um conservatório, tudo e tal. Eu fui lá inscrever, não tinha vaga pro violão. Aí me falaram assim, ó, pega um outro instrumento aqui agora, vai fazendo, que vai ter desistência depois do violão, você pula para lá. O instrumento que tinha para fazer era a flauta. Aí eu comecei a fazer flauta, fiz umas 3 aulas, acabou, fui pro violão. Aí eu tinha uma flauta em casa. Então eu ficava fuçando, tocando, aí começou, botava uma música, acabou que depois foi virando uma marca registrada do Tuafa. Aí bandolim tinha um aqui em casa, que era de um tio-avô meu, eu comecei a tocar, gosto de choro, gosto desse trem tudo, só que eu, cara, eu fui indo. Aí, à medida do tempo, que eu fui conhecendo mais música holandesa, ficando doido com aquilo, aí fui arrumando mais buzuki, banjo. E eu gosto pra caramba de tocar, só que eu uso mais esses instrumentos para poder criar minhas músicas, saca? Não é uma sede de conhecimento, assim, de curiosidade, assim, não. E Bruno, você segue alguma espécie de... É difícil falar metodologia, mas como que se dá o processo criativo de composição seu, assim? Você segue alguma, sei lá, primeiro vem a letra, depois vem a melodia, ou o contrário? Cara, a letra geralmente é por último, sabe? Tem gente que tem uma facilidade maior para poder pegar uma letra e musicar, tem gente que consegue contar bem a divisão silábica e já enxerga naquilo, e eu não consigo, eu sou do contrário. Acho que como a grande maioria, faço primeiro a música para depois a letra. Até porque a música, tem gente que compõe, faz toda uma base com as harmonias, trem tudo, e passa, e vem um vocal, outra pessoa põe a melodia, a letra. Eu não consigo fazer assim. Geralmente já cria a melodia, já da voz, com as harmonias, com as partes instrumentais. Já vem tudo antes, a letra sempre depois. Comigo é sempre depois. Até o Diego comentou aí do Braia, né? Só que eu acho que você não chegou a comentar. Como que surgiu esse projeto do Braia, assim, funciona em paralelo ao Tuafa, né? Sim. Cara, foi... do jeito, assim, a história é meio longa, mas assim, eu sempre tentando reduzir aqui, né? Começou assim, eu comecei a fazer um coisa de música. Na verdade, tem um amigo meu aqui do conservatório, que é professor lá, é um grande compositor aqui de Minas Gerais, chama Cleiton Próspero. Eu participei de um festival de composição, aí tinha umas músicas, eu tinha feito uma música instrumental, uma afinação muito louca no violão, que era bem cabulosa, ela era uma coisa meio celta, meio nostálgica, assim, com umas coisas meio brasileiras. Ele achou demais, falou, cara, faz mais música, assim, ele me incentivou. Aí eu gostei daquilo, comecei a fazer várias, sabe? Com letra em português, aí tinha menino que morava aqui na rua de casa, já começou... Cara, fazer um disco, porque embora tivesse como é que fala, as intersecções com o Tuafa, né, que essa coisa das influências celtas, do progressivos, tem todo, tinha uma outra gama de cores, assim, para poder mexer, que era da música brasileira, da música mineira, que tem tudo. Eu fiz um disco inteiro, cara, aí foi legal pra caramba. Você falando da música mineira e tal, esse novo CD do Braia, né, que fez até pelo crowdfunding, ele, pelo que você mesmo postou nas redes e tal, ele tem muito mais desses elementos agora, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre como que vai ser? Sim.
Então, aí esse do Brian foi o seguinte, comecei a fazer umas músicas instrumentais só, aí tinha uns amigos meus, cara, que até da era do Flávio, o tecladista, o Rafael, o Alex Navarro, da Gaite Fora, a gente começou a fazer, gravamos umas 3 músicas assim, à toa, sem compromisso, a gente falou assim, cara, vamos fazer um disco inteiro, mas só com ritmo brasileiro, temas brasileiros, mas tocados com instrumento irlandês, com rock progressivo, com batera, teclado, e empolgamos, fizemos 11 músicas. Só que esse disco parou. Só que na minha cabeça eu sempre fiquei assim, falei, cara, esse disco aqui pode ser um instrumental do Brian, que tem tudo a ver, que a gente acabava aprofundando essa coisa do diálogo, sabe, cara, da música brasileira, dentro da formação de progressivo, e aprofundando mais ainda na coisa irlandesa, parecia ser a continuação do Brian, um Brian despalavrado, assim, sabe? E aí, agora, esse ano, depois, no final do ano passado, com a estreia da pandemia, esse negócio tudo agarrado, não podendo sair, não podendo tocar, falei, cara, eu vou terminar o disco, já estava, sei lá, 80% gravado, sabe? Tinha que sentar lá, editar pra caramba, regravar umas coisas, gravar outras, falei, vou fazer. E aí, esse disco, ele é diferente mesmo, assim, ele não é a capa, quem me segue, assim, no Facebook, esse negócio, eu sempre estou falando muito de Minas, eu sou muito apaixonado por Minas Gerais, Minas Colonial, essas coisas, e a capa parece que é uma outra coisa, a capa é bem mineira, né, mas o disco não é de música mineira, saca? É de música brasileira no geral, tem muita coisa mineira, assim, tem umas 3 músicas que tem bem mais características do que ficou conhecida a música mineira, um pouco de coisa do Clube da Esquina, tal, do Loborges, Beto Guedes, coisa do Tadinho Moura, Milton, né, só que tem muita coisa do Brasil inteiro. Tem muita coisa de baião, de Ijexá, tem coisa de samba, tem as coisas de moda de viola, tem vários ritmos e manifestações brasileiras lá tocadas com uma formação progressiva e com os instrumentos celtas. Gaita de fole tocando as modas, é uns trem doidos, sabe? Que da hora. E o título? O primeiro era o Mundo de Lá. Agora é o Mundo de Cá. Por quê? Falta de criatividade, tô brincando. Não, é porque acho que tem tudo a ver, né? O primeiro, ele era cantado em português, que era diferente, só que muita coisa, as referências, tudo que a gente aludia, vinha de fora. Embora fosse cantado em português, tem uma citação, tem um choro no disco, só que o resto é tudo com a cultura mais de fora. Né, tipo assim, poucas coisas remetem ao Brasil. Já esse disco, ele tá calcado, assim, totalmente na linguagem brasileira, embora tocado com uma galera que toca rock e música irlandesa. Então acho que foi legal, era um contraponto fazer esse disco que tá mais brasileiro que o primeiro e ao mesmo tempo tá mais celta, talvez, assim. Bruno, eu já ouvi você comentando, assim, em entrevista, sobre que você tem interesse sobre a Guerra dos Emboabas, os Sete Orelhas, né, que você chegou a fazer, tem um filme, não? Essas referências acabam aparecendo na música, então, também. Acho interessante até comentar isso, que você tem até formação em letras, né? Literatura, então você é um consumidor ávido, assim, de livros e até da parte de história. Essas referências, assim, como que se dão, assim, para a sua criação, assim? Digamos aí, igual você falou, a Guerra dos Emboabas. Você chega a trazer isso para a música como uma narrativa? Como funciona isso? Se puder falar. Já tentei de algumas formas, assim, no Tuapa a gente fez no penúltimo disco, a gente fez uma música, gravou, né, é uma conjura. Ela acaba sendo uma forma, ela aborda a questão da confidência mineira e tal, aí já ficou super louco, na banda do Brasil que canta inglês com nome irlandês, falando de uma coisa mineira, né, tipo assim. E você falou da Guerra dos Emboabas, esse do Bra agora, tem uma música que o nome é Capão da Traição, que é um episódio aí, até lendário já da Guerra dos Emboabas. Cara, é foda, por exemplo, esse disco que é instrumental, tá cheio, os títulos estão sempre referenciando, aludindo algum episódio, muita coisa do imaginário histórico e cultural mineiro.
Não é só de Minas Gerais, só que muita coisa, sei lá, 80%, saca? A forma que é porque eu gosto, saca? Tipo, eu acho que eu sinto, me satisfaz, eu acho, fazer uma música lá, cara, vou falar, o título dessa música vai ser esse aqui. Aí no disco eu explico um pouquinho, assim, no disco do Bravo vai vir uma pequena explicação, sem nenhuma pretensão docente na coisa, sabe? É só para ilustrar, que às vezes tem gente que não tá muito ligado nessas coisas, pega um disco assim, lê lá, acha interessante, às vezes procura mais, se aprofunda naquilo. Mas é a questão puramente de paixão mesmo. Eu gosto dessas coisas e vou lá e coloco. E o Tuafa, ele já surgiu também com músicas autorais ou vocês faziam interpretações? Não, autorais. Tudo autoral. Claro que a gente já fizemos cover, mas a banda nasceu já fazendo música própria. Aí a gente tocava cover em show para ganhar o público, né? Você tinha que ter uns covers assim pra galera falar, que massa, senão você tocava sua música própria, o povo ninguém dava bola antes. Então os covers pra ilustrar. O Tuafa, né, você falou agora no começo, tá com 25 anos agora, né? Já acertei a data. E uma coisa que muita gente associa o Tuafa na história dele é o Rock'n'Roll, né, cara? Rock'n'Roll foi o Gabriel até respirou fundo ali de emoção. Foi uma coisa que marcou aqui o sul de Minas aqui e a galera do Brasil inteiro, né, cara? Ele era pra quem não sabe, era uma referência, né, velho? Um festival que durou, acho que 19 anos, né, velho? 19 edições, cara. E como é que... Da onde vocês tiraram esse rolê, velho? Cara, foi sem querer querendo também. Tipo, foi... Aqui em Varginha não tinha onde tocar, saca? Antigamente, o primeiro Rock'n'Roll foi em 99. Até 96, mais ou menos, em Varginha tinha uns eventos, tinha um festival que chamava Recriando, que era público, que era nas praças, então tinha espaço para todas as bandas tocarem. Porque depois acabou, não tinha nem mais evento que a galera fazia, nem evento público, nem lugar nenhum. E a gente tinha acabado de lançar um disco, o primeiro disco de 99, primeiro álbum nosso, e a gente estava fazendo show num tanto de lugar e não tinha em Varginha. Eu falei, cara, fazer um trem para tocar. Nasceu dessa falta mesmo, dessa ausência de show pra gente tocar, de ter um lugar para tocar na cidade. Resolvemos fazer um evento, aí chamamos uma outra banda de amigos. Cara, era um negócio super micróbio, cara. Era R$3, pinga e salsicha de graça, com 2 bandas tocando. Não tinha segurança, não tinha palco, não tinha nada. A gente levava os amplificadores, uma bateria, tal, coisa do underground mesmo. E foi só que, mesmo sem divulgação direito, veio uma galera que a gente não esperava. Foi muito massa. Aí, no ano seguinte, o chegado já falou assim, cara, vamos fazer um outro rock'n'roll, um outro cara que não tinha participado. Vamos fazer um maior, vamos mudar de lugar. Eu falei, putz. Ele falou assim, arruma os negócios aí que a gente faz. Aí o cara fez um corre e ele falou, então vamos fazer. Chamamos uma banda, cara, começamos a chamar banda de amigo. E na época, assim, o Tuafa era a única banda que a gente podia colocar que tivesse um pouquinho mais de nome. Então, a gente tinha muita banda amiga na região, começou a vir um tanto de gente. No segundo, cara, já vieram umas 800 pessoas. Então a gente ficou de cara, a gente falou, putz, cara, era muita gente, né, para o metal, o underground, assim, ver aquela galera, assim, a gente falou, caralho. E não paramos de fazer. Aí quando chegou acho que foi depois do 7º, nós já tínhamos mudado de lugar, claro, já estava mais profissional, mas bem comedido ainda. Aí chegou um outro amigo, já mais experiente, que já nem era do metal, assim, é um cara que sempre trabalhou com evento e era amigo nosso. Ele virou e falou, cara, vamos mudar de lugar, vamos aumentar, não tá cabendo aqui mais, deixa eu fazer a produção, se você mexe com as bandas, você faz isso. Vamos então. Nós mudamos de novo. Aí foi crescendo, cara. E aí foi indo, bicho. Foram 19 anos, né? Tipo, foi muito sucesso, cara. Tipo assim, era um ponto de encontro, era uma festa já tradicional para muita gente da região, né? Pessoas que se encontravam, muitos amigos que se encontravam só no Rock'n'Roll durante o ano. Muita gente já botava o Roça na festa, na calendário, né, velho? Tipo assim, no Réveillon, Carnaval, Rock'n'Roll, aniversário e Natal, né, velho? Tipo assim. Mas aqui, 19 não é um número redondo, né, cara?
Não tem como arredondar isso aí não, velho? Cara, pois é, espera que, sei lá, consigamos voltar a fazer, que tenha. A gente tem uma ideia de pelo menos fazer o 20º. Nem que fosse um negócio menor, tal, pititinho, só pra falar assim, ó, acabou. Só que depois eu falei, cara, sei lá, vai que. A ideia, o sonho é conseguir voltar a fazer dando certo, sacou? E tomara que dê certo. Vamos torcer para depois dessa pandemia aí, que se a gente consegue algum parceiro e tal, fazer voltar. Vocês trouxeram muitas bandas expressivas, assim, né? Como que se dava a escolha das bandas para o Rock'n'Roll, assim? Cara, Você depois fazia a curadoria, né? também, não sozinho, porque senão ficava. As bandas principais, sim, eu escolhi, mas tipo assim, as bandas que iam tocar nos palcos, na tenda, aí tinha mais gente, porque senão ficava só banda de amigo, era complicado. No começo, a ideia, cara, sempre foi o rock'n'roll ser um instrumento de fomento da cena metal underground autoral, né? A gente sabia que para o evento crescer nós precisávamos de ter umas bandas maiores, de renome, para atrair público, para manter o festival como é que fala? Em evidência, para poder ter espaço nos lugares, para gerar pauta com essas bandas que vinham e também, para curtir essas bandas. Mas deixando claro que a ideia nunca foi fazer um festival mercadológico, nem que fosse um mercado de metal. Não era fazer um Monster of Rock no sul de Minas. Claro que seria legal também, mas a proposta não era essa. A proposta era dar espaço para um tanto de banda, legal, banda que parecia ser séria, que tinha qualidade, e oferecer a elas uma estrutura, pelo menos uma estrutura de palco, de tudo, e de representatividade legal, igual das bandas principais. Então isso aí a gente conseguia fazer, foi muito legal. E com o tempo a gente viu que isso aí a gente podia realmente fazer uma coisa legal, não é ajudar, mas ele podia servir de vitrine, podia ser uma coisa muito massa, né, na carreira das bandas, e mesmo na cena, para ela funcionar. Então tinha um lance da curadoria que a gente montava, de 4 pessoas, às vezes 5, e a gente tentava montar um esquema para balancear o festival, para não ficar só death metal ou só metal melódico. E a gente sempre tinha 1 ou 2 bandas de punk ou hardcore. Então a gente tinha, tipo assim, ó, tem que ter uma banda de punk ou 2. Não colocava mais, a gente sabia, era 2, no máximo. E o resto balanceava, para ter uma dinâmica no festival, aí entrava rock and roll também. E era assim. Já as bandas famosas, no começo, as primeiras vezes que a gente trouxe banda internacional, principalmente, eram bandas que eu trazia bandas que eu queria ver, sabe? Eu dava um jeito, trazia o Catedral, o Cathedral, que eu nunca tinha vindo aqui, eu tinha uma vontade e tal. Veio. Depois queria trazer o Samael, que também nunca tinha vindo, trouxe o Samael. Só que, cara, esses lances são meio complicados. Às vezes aí fica o dólar, cara, aí tem não sei o que lá, isso aqui, você não consegue fazer, porque quando, por exemplo, eu queria trazer o Cathedral, só que por não ser uma banda tão grande, eu tive que fazer os shows dele para valer a pena, que é caro pra caramba se mexer com o gringo. Não que os caras cobrem caro, mas toda a estrutura, aí entra vídeo de trabalho, entra um tanto de coisa, você tem que fazer mais show para valer. Então, eu fiz o Cathedral aqui no Rock'n'Roll e fiz ele em São Paulo. Deu certo. Depois eu fiz o Samael, eu fiz eles aqui e vendi para o Brasil. Só que depois as bandas que eu queria trazer não estavam dando tanto certo. Então eu tinha que fazer uns esquemas de forçar umas turnês virem, sabe? Tipo, mas dava certo. Nossa, estou falando demais já. Eu acho que eu já respondi a parte da curadoria. O que eu quis tentar dizer, as principais, as internacionais, eu sempre tentava de adequar ao meu gosto e da galera que tá com a gente, saca? Tipo assim, que temos a mesma idade, somos da mesma cena, então nós temos gostos meio similares. Então, a gente queria fazer que o festival fosse um negócio que a gente curtisse mesmo. Aí as bandas principais a gente tentava manter com bandas do nosso gosto. Legal. A cena aqui, cara, de Varginha, ela foi... A Varginha, sul de Minas em geral, ela teve uma época que era underground todo final de semana e tal, era uma coisa muito, muito massa, né, você viver aqui. Você tem alguma ideia de o porquê que a cena está diminuindo, assim, por que
não está tendo mais, lógico, agora a pandemia não tem como, mas eu digo assim, até antes, parece que a cena estava diminuindo e estava acabando os rolê, você sabe, você conseguiu identificar o porquê, velho? Cara, eu acho que isso aí não é só aqui, não. Infelizmente, não é só uma desgraça local, regional. Acho que está em tudo quanto é canto. Cara, eu vejo, não, não sei, né? Ninguém é dono da verdade e tal. Eu vejo, o jeito que eu entendo, tem a ver, é um efeito vou chamar de banalização da forma de consumir música hoje, né? Das plataformas, do MP3, nem do MP3, o MP3 foi o que precedeu isso, mas o Spotify, o streaming principalmente, porque até um pouco tempo atrás, você tinha que comprar, cara, isso é diferente, você tinha que comprar um disco, aí você sentava para ouvir, aí você não tinha, hoje em dia é o seguinte, o que rola? A galera tá lá, a música virou um acessório, uma coisa que você escuta enquanto você faz outra coisa. Você bota. Não estou criticando, eu faço isso também. Na verdade, isso aí é uma evolução comportamental, mudou tudo. Então, não é igual antigamente, até pouco tempo atrás, que para você ouvir música, você tinha que sentar para ouvir. Aí geralmente você acompanhava com as letras, o encarte. Você ouvia a música, voltava, ouvia o disco inteiro, aquele trem todo. Hoje em dia, a forma de você experienciar uma música, de você consumi-la, vamos dizer assim, é muito mais, cara, volúvel, né? Tipo assim, você vai lá, você bota um som aqui agora no Spotify, de repente você pula para outra música, depois vem aquilo, aí entra um anúncio de uma coisa lá, tal. Eu acho que isso aí, essa forma mais volátil, sei lá o que, enfraqueceu o contato que a gente tem com a música, a experiência, o ritual todo que tinha, e isso, para mim, isso aí vai direto, cara, ferra direto a formação de público para novas bandas. Que é difícil você pegar uma banda nova hoje que vai conseguir conquistar adoradores, fãs, assim, a ponto de segui-los para ir num show. Antigamente, no Rock and Roll, a gente fazia o seguinte, a gente conseguia lotar o Rock and Roll tendo umas 2 bandas mais ou menos famosas, e o resto tudo banda média, pequena, do underground. Era Amen Corner, Cartoon, Calix, Tuafa, Claustrofobia, tal. Essas bandas, sozinhas, elas levavam muita gente. Com o tempo, a gente foi vendo que, cara, não tinha mais banda. Mesmo se a gente repetisse apenas essas bandas, poderia até ir mais gente, mas nunca seria a ideia repeti-las. Só que, tipo assim, o público também envelhecer, ia deixar de ir porque ia acabar, parar a idade. Só que a galera nova não consegue, não forma público para essas bandas mais novas. A gente vê isso no Rock in Rio também, ele tem que trazer as mesmas bandas. Nem reclamo, eu adoro. Para mim, para trazer o Iron Maiden sempre. Mas Iron Maiden, sempre os mesmos medalhões que, cara, quando acabar esses caras aí, eu não sei como é que vai ser. Porque não estão formando, não está formando público para essa galera nova, banda nova. Eu acho que é isso. Isso aí que ferra tudo. Que também tem outras coisas, a galera sai menos, tem muita banda cover, que aí o pessoal prefere ir num show de uma banda cover, sem criticar a banda cover, não tô falando nada dele. Mas eu acho que é uma coisa de internet. O cover, na verdade, tem a ver com a internet, só que aí a gente nunca vai sair daqui, precisando falar isso. Mas onde eu vejo que onde foi enfraquecendo qualquer cenário, a internet que deu uma banalizada, deixou o negócio mais líquido, a forma de consumir música. Sim. E assim, o Tuafa tem um público realmente que sempre segue a banda, então, é muito fiel à banda. Assim, inclusive, isso aponta até uma outra questão que apesar desse público ter ficado mais velho, talvez ele hoje em dia ele seja até mais fiel do que ele era antigamente, que hoje o pessoal pode comprar CDs e tal. Agora, assim, é uma pergunta até um pouco ampla, mas eu queria que você contasse um pouco como que foi esse trajeto do Tuafa até atingir o renome que tem hoje. Assim. Eu sei que é um pouco amplo, mas se você pudesse contar para a gente como que foi esse trajeto. Vocês começaram em Varginha mesmo, no contexto ali regional, e chegaram até a tocar na Europa, no Acre, né? Então, como que se deu esse trajeto? Digamos, por
um músico iniciante, para ele se inspirar na história do Tuafa. Sim, só remendando a que eu estava falando antes com o que você falou e depois eu retorno. Se a gente no Tuafa mesmo, a gente começasse hoje, a gente estava perdido. Sem chance, porque não tem espaço, saca? Assim, a gente não tem grana, véio, a gente não teria dinheiro, suporte, recurso para poder fazer a banda ser vista. Porque por mais que hoje a internet seja um mundo livre, onde todos podem, você consegue, tal, no fim das contas não é assim que funciona. É quase como você pensar no neoliberalismo, né? Tipo assim, um mundo livre, tá todo livre, tal, só que quem aparece é só quem tem dinheiro. Quem vai sempre aparecer são as grandes bandas e as grandes gravadoras de grandes bandas que compram os espaços. Isso é terrível. Putz, eu tô destruindo o sonho de um tanto de banda agora. Tô brincando. Mas tem isso também. Se a gente começasse hoje, seria muito mais difícil por conta dessas coisas, sabe? Mas vamos lá, na banda. Começamos em Varginha. Como a gente fazia esse som diferente, por conta do uso de flautas, ter essa coisa de meio folk metal, música medieval, celta, era muito novidade, cara, naquela época. Não era comum existir isso. O povo conhecia o Skyclad, que era uma banda de folk metal, conhecia o Jethro Tull, o Blind Guardian já tinha aparecido, pouco também, mas mesmo assim, o Blind Guardian era uma abordagem um pouco diferente, era mais melódico, umas coisas muito épicas. A gente era um negócio mais tribal, com mais flauta, violão, tal. Isso aí chamou atenção na cena brasileira, assim, que chamou atenção da gravadora. A demo a gente tinha vendido bem pra caramba. E a gente era muito novo, tá? Essa coisa de a gente ser bem novo ajudou bastante a banda. Ajudou como? Porque aí quando a gente começou a gravar disco, a banda já tinha um certo nomezinho, a gente pôde apostar mais. A gente pôde tentar mais tempo na música, sem ter que correr para trabalhar em outras coisas e ter que abandonar a banda. Então a gente tinha a banda como prioridade por um tempo. Conseguimos fazer assim porque a banda começou antes, então quando a gente chegou com 18, 19 anos, a banda já tinha um certo nomezinho naquela época que ajudava. Então, mas o caminho foi sempre na unha, cara. Tipo assim, a gente nunca tivemos patrocinador mesmo, alguém que compra espaço pra gente. A gente já teve parceiro, de Roça, então parceiro da Cordas ali, que dava corda pra gente. Mas a gente nunca tivemos conchavo, nunca fizemos parte de panela. Sempre continuamos morando aqui no interior de Minas. Isso aí pode ter sido até uma escolha meio boba nossa. Tem gente que acha que a gente tivesse mudado mesmo para São Paulo, como uma época era quase mudando, as coisas podiam ser diferentes. Cara, mas a gente, eu acho que a gente ter feito um som tão peculiar que propiciou que a gente, sei lá, vendesse mais disco, tocasse mais show, pudesse fazer um pouco de dinheiro em show, para poder dedicar a banda, né? Porque senão, não ia ter jeito. Se não tivesse retorno nenhum, a gente ia ter que abandonar, porque ninguém é rico, né? Fala assim, vou só tocar, tem conta para pagar, depois você tem filho, tem tudo. Mas a gente foi indo, cara, a gravadora nossa pequena aqui lançava os discos, a gente tocava em tudo quanto é canto. Também a banda nunca foi fresca, nunca teve problema de temperamento com ninguém, então foi indo, e depois uma gravadora maior pegou a gente, aí lançamos disco fora, a gravadora de fora levou a gente para lá, foi super massa, a gente fez a turnê na França, depois fomos para Alemanha, o Wacken. A banda foi indo, cara. Sei lá, não sei. E você vê que é uma banda de expressão que até hoje vocês estão aí, estão produzindo mesmo porque assim, eu acho que o público também, o interesse do público em geral, ele vai mudando com o tempo também e tal, mas o Tuafa está estabelecido até hoje, então você vê que de fato é uma banda que chegou num ponto assim, de nível nacional, assim, muito, muito bom, né? Eu acho assim, qualquer banda, né? Assim, isso é verdade, você falou, a gente tem um público fiel que vamos dizer, grande assim, grande para nós, né? Pro nicho que a gente tá. É um público legal pra caramba para nós, que sempre nos acompanha, que acredita na gente, isso é muito massa. Mas eu acho que qualquer banda, qualquer artista, né, cara, que
se propuser a fazer um som real, tipo assim, não mudar para não tentar ficar demais adequando a uma tendência, porque o metal também tem suas modas, né? Tem o que está em voga na época, que eu acho que se alguém tivesse, talvez, tentado nos adaptar a algumas coisas dessas, igual tem gente que acha, que podia modernizar, não sei o que lá, alguém podia perder esses admiradores, não conseguir nada, mas eu acho que a gente, como várias outras bandas que se mantém fazendo aquele som que acredita, de coração, claro, que não estou falando que a gente não vai evoluir, que não vai mudar, pelo contrário, você pegando os vídeos, você vai ver que isso é evidente, mas você fazer um som de coração mesmo, verdadeiro, você, pelo menos você consegue se manter relevante para aquelas pessoas que gostavam de você antes. Eu acho que isso rola. Eu acho que isso aí tem muito a ver com sinceridade, com a alma que você mantém, né, no seu trabalho, nas suas ações. Tudo a ver. E hoje em dia vocês mesmos produzem os próprios álbuns ou vocês trabalham com gravador, produtor? Cara, a gente lançou um álbum independente que foi quando a gente voltou a tocar, foi em 2015, um disco chamado Dawn of a New Sun. A gente quis lançar independente. Tinha gravadora querendo, só que a gente teve a nossa última experiência com gravadora, empresário, esses trem, tudo tinha sido muito chato, complicado, sabe? Que, infelizmente, não de propósito, acabou fazendo a banda dar uma parada, porque quando um tanto de frustração, às vezes de uma... cara, não vou ficar falando muito, nós não, sei lá, não é para culpar ninguém, mas tipo assim, a gente não tinha nossa última experiência com pessoas de fora da banda trabalhando com a gente não tinha sido legais. Então a gente falou, vamos fazer isso aqui na unha. Fizemos, foi bom pra caramba, só que é muito mais complicado, saca? Por mais que isso tenha suas vantagens, é difícil. Então aí depois a gente resolveu, a gente voltou para a gravadora, que foi a primeira primeira com quem a gente trabalhou, que é a Heavy Metal Rock, estamos com ela até hoje agora. O Bruno, a gente falou, né, aqui de todo esse tempo do Tuafa, todo esse tempo do Roça, e em toda essa caminhada sua, eu acompanhei boa parte dela, sou fã de vocês, acho que tá claro, e eu queria saber como que foi para vocês o Wacken, cara, que eu vou dizer assim, eu imagino que seja o sonho de todo músico aqui do Brasil tocar lá, né, cara? Que é o festival mais importante do metal. Como que foi o rolê lá? Foi muito louco. Bom, galera, foi assim, a gente estava na turnê na França, a gente tinha uma gravadora na França e a gravadora nos levou para fazer uma turnê na França inteira. Ficamos um mês lá tocando. 3 semanas de show e 1 semana de barão à toa lá. E aí, quando chegou o último show, aí a gente tinha um empresário brasileiro que tinha muito canal no Wacken, na Alemanha, ele conseguiu colocar a gente no Wacken. E como tinha uma semana que pulava, acabamos fazendo mais shows na Alemanha, até chegar ao Wacken. O Wacken começava, acho que na quinta-feira, então a gente fez um show quarta, sei lá, não lembro não, mas... Sei que essa turnê acabou no Wacken. Velho, foi muito louco, porque a gente chegou lá, esse bando de caipira da roça, né, velho? Lá no Wacken, no backstage, com as mesmas... Cara, a gente tava no mesmo lugar que as bandas tudo, saca? Nightwish, o Accept, quem mais que tava esse ano lá? O Samael, o Candlemas, que a gente gostava, o Beatware, Edguy, tinha um tanto de banda. O Edguy a gente não gosta, não, mas... não precisava falar isso, né? Tipo assim, eu não sou tão fã. O Edgar e o Rafael gostam. Mas é o seguinte, é isso. Eu gosto de corneta, essas coisas, só que eu parei antes do Edgar, sacou? Halloween, Marie, da Tovares até o Visions, eu adoro, o trem todo. Quando chegou o Edgar, eu já tava velho pra esse som. Mas eu sei que o Tobias Sammet é foda, gosto de umas coisas da Vantage, mas enfim, sei que ele é foda. Então, cara, pra gente, além de tocar, né, a realização profissional do músico que tá lá tocando,
né, no maior festival do mundo, aquela época, assim, era um negócio, cara, maravilhoso, fantástico, era um sonho realizado. E, e a gente ainda ganhou um negócio lá, a gente tava tocando no negócio sem saber que estava concorrendo. E a gente acabou vencendo, ganhamos o negócio, melhor banda nacional no trem lá, e foi massa. Mas a coisa de fã, de brasileiro, de pobre, é louco, porque você tava naquele lugar na Europa, na gringa, bebendo de graça, aquele trem todo, com aquele tanto de banda. Cara, foi fera demais. Foi bom demais. Gente, a gente está já com 50 minutos de live. A gente vai abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Já começou. Viu? E o Fingapor, por onde anda? Você sabe onde que tá esse cara, velho? Eu lembro dele, era um figuraça. Rapaz, oi Isabela, tá boa? O Pinganfor, ele tá no portal lá, ele fica protegendo o portal. Ele teve que largar a mão. Do Alexandre também, perguntando aí, se o 2020 se foi um castigo pela ausência do Roça. Ué, rapaz, pois é, 3 anos, é um número mágico, né? 3 anos sem roça e foi para arrebentar mesmo. Foi o castigo. Ele é bom. Aí o Jean tá perguntando se pensam fazer o Roça em forma de live. Ô, Jean, tá bom? É a primeira. Rapaz, deve rolar esse ano, sim. A gente já tá falando até com umas bandas, estamos só vendo como é que nós vamos articular tudo, mas deve rolar. Tomara que sim. Olha bem aí quem que você vai colocar, que tem uns loucos aí no chat. Mas eu acho que aqui acho que é o que ele já falou aqui. Então a ideia é assim, o Roça vai ter então a edição, a 10ª edição. O pessoal pode ficar tranquilo que nada sai. Tá com essa ideia aí, eu acho que vai dar certo. Legal. Uma pergunta que eu até queria fazer, Bruno, você estava falando do pessoal lá da Europa e tal. É muito, assim, você que teve contato direto, é muito diferente o contexto, o suporte que os músicos têm em relação aqui do Brasil, ou o cenário underground lá é similar também ao do Brasil, o cenário underground? A coisa que muda, claro, tipo assim, começar lá o povo tem dinheiro, né? Não é um país pobre como o nosso. Então você vê isso aí no equipamento, às vezes vai tocar num lugar pequeno, bem pequeno, só que o equipamento que tem disponível para você é foda, sabe? É coisa de primeiro mundo mesmo, literalmente. É só coisa fera que aqui no Brasil, para você ter, você gasta uma grana para alocar, tal. Lá é uma coisa comum, é coisa que os músicos mesmo têm, uso pessoal. Então, e toda casa tem esses backlines. Isso aí é uma das primeiras diferenças, né? O povo ter dinheiro, então eles podem sair, eles vão em show terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, né? Tipo assim, tem um tanto de coisa que muda, né, cara? O povo tem grana, aí tem. Acho que o trabalho de uma galera começa mais tarde também, então eles vão mais nesses shows. Acho que muita coisa diferente, cara. E lá é o berço, né, cara, do trem, né? Então, já é mais. Querendo ou não, cara, nós estamos no Brasil, tem uma coisa que a gente tem que sempre pensar. A gente é brasileiro, no heavy metal. Claro, a gente tem que sempre reclamar uma verdade. Não tem apoio, né? Não temos apoio de grandes empresas, quase ninguém tem, quase nenhuma banda. Não tem muito dinheiro circulando nessa cena. Isso é um fato, isso é uma coisa que vai influir num tanto de coisa. Mas por que também? É um som de nicho, né, para começar, que majoritariamente cantado em inglês, não é a nossa língua. Então é complicado. Isso aí aqui sempre vai ser um negócio super lado B. Não tem como esperar que seja um negócio mainstream. Não será. Lá fora também não é o mainstream, só que, tipo assim, já é mais acessível, tá? É mais aceito. Não é um negócio tão, vou dizer assim, tão, não é menosprezado, mas tão, talvez, discriminado, tão marginalizado como aqui é. Aqui é mais complicado.
E aí, quando você está lá também, uma outra coisa, né, fechando esse parênteses, pelo fato do pessoal ter bem mais grana, eles apoiam mais as bandas, apoiam assim, comprando material, todo mundo compra camiseta, compra CD, o que você tiver, o pessoal compra. Mesmo quando eles vêm pela primeira vez, não sei se é cultural, tipo assim, eles acham legal, eles vão lá e dão essa força. Aqui a gente consegue vender bastante coisa também, só que mais para quem é nosso fã. O povo também é duro, né, cara? É difícil. Aqui o povo tem que ver, nossa, se eu comprar isso aqui, eu não vou beber tal coisa, então eu vou comprar um. Lá não, o povo chega e compra tudo, o povo tem dinheiro, é doido. Assim, cara, voltando um pouco no Toafa, pra gente encerrar também, né, que já tá dando uma hora de live, antes de mais nada, agora que eu vi, tinha um cachorro aqui, lazarento, latindo, peço desculpas aí, gente. O Tuafa, ele, assim como você falou, né, que começou, as temáticas eram mais fantasia e eram mais no mundo, né, lá do Tuafa de Dana mesmo, e nos últimos CDs a gente viu que ele começou a, não digo evoluir musicalmente, claro, mas eu digo assim, as letras, elas passaram a focar uma temática, algumas músicas focaram uma temática diferente dessa fantasia. Até algumas músicas com até um teor de crítica para a atual sociedade, para quem sabe entender, né? Porque igual a música, como eu tinha falado com você, o The King, a música King, né? Ela traz uma referência bem forte ao contexto atual que a gente está, né, cara? E eu acho que eu queria saber o que você acha da forma como que a cultura, de um modo geral, tá sendo vista e como sendo vista e como que o governo está ajudando ou atrapalhando nessa questão. Cara, realmente, né, a gente antes tinha nossas letras eram muito mais fantasiosas, evasivas, né, mitológicas, essa coisa toda. O máximo que a gente fazia antes era ter uma letra ecológica, né, que falava de ecologia, de proteger a natureza, mas eu acho que isso aí também já é fazer política, quando você se põe do lado da natureza, né, contra os grandes tiranos do capital selvagem, aí você está fazendo política, sim, mas com certeza era bem mais evasivo, era uma outra coisa. Quando a gente voltou já no disco Dawn of a New Sun, a gente já estava. O William Blake tem uns primeiros livros de canções da inocência, depois tem canções da experiência, talvez seja uma analogia legal. E depois a gente começou a fazer, aqui no Brasil as coisas começaram a ficar muito confusas, né? O povo tudo dividido, essa politicagem com o judiciário politizado, que a coisa toda, a gente vítima de um tanto de parada, a gente começou a falar mais. E tem coisas que são mundiais, né, cara? Tipo assim, a desigualdade, né, cara, a tirania do capital, né, a gente escravizando outras pessoas, acabando com a natureza em prol do lucro. Essas coisas desmedidas a gente sempre tentou criticar, depois começou a ficar mais forte nisso. E agora, nesse último disco, a gente extrapolou, né, por conta do governo atual, claro. E aqui no Brasil tá muito difícil, né? A Ancine tá quase acabando, o negócio de cinema. Eles tentaram já de cara tirar várias. Eles perseguem, cara, a cultura, os artistas, tirando várias categorias de trabalho do MEI, né? Tirou um tanto, aí depois voltou, mas parece que algumas voltaram, outras não. Não tem Ministério da Cultura. É complicadíssimo, é bem difícil. É um povo que é uma galera, né, cara, que persegue, é contra a universidade, que é contra a ciência, é contra o pesquisador, é contra o jornalista, contra o artista que pode questionar, é contra qualquer tipo de ato que pode questionar, que pode perguntar por quê, que pode denunciar, que pode acusar, que pode vir trazer uma outra ideia. É uma coisa, a galera às vezes generaliza ou então usa muito o termo fascismo, mas tem muito de fascismo nisso que a gente está vendo, sim. E uma coisa boa que veio agora nessa coisa da pandemia, boa não, né, velho, mas é uma medida de tentar conter incêndio, foi que a oposição conseguiu colocar essa lei Aldir Blanc, que ajudou muita gente. Então, saiu agora, né, mas não é um feito do governo, não é uma coisa do governo federal.
É uma coisa que a oposição que criou, conseguiu colocar, e isso ajudou bastante, mas as ações do governo em si com a cultura são péssimas. Quase não tem, na verdade, né? Zoadíssimo. Não, com certeza. Inclusive foi uma pressão dos artistas, né? Assim, você comentou aí que senão Sim, não sairia sim. nada. Sairia nada, né? Sim, sim. Não, mas eu quis frisar, porque, tipo assim, eu lembro quando saiu aqui na cidade, aí começa a internet, todo mundo fala o que quer, tinha uma galera falando assim, falar mal do governo mas pegar o dinheiro do Bolsonaro, eu falei, cara, você tá louco? Assim, como assim dinheiro do Bolsonaro? Né? Tipo assim, foi a oposição que botou esse trem lá, nem fala do auxílio. O auxílio, pô, falou mais ainda, né, do auxílio emergencial, pensando que era uma coisa do governo, que ele falou, uau, vou dar dinheiro pra essa galera. Por aí. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, antes, o Jean está perguntando aqui sobre qual é a tua principal. Acho que já comentou um pouco, mas qual é a sua principal inspiração de música celta irlandesa? Cara, tem muita coisa, mas assim, um grupo, uma banda que me marcou muito e acho que me influenciou demais da conta é que assim, ó, a música irlandesa quase muita coisa dela, dos artistas que estão aí tocando, as bandas hoje, eles tocam músicas tradicionais que foram escritas há muito tempo. Eles estão sempre tocando, aí muda uma coisa ali, eles fazem essa música ser dinâmica, cada um sempre com novos arranjos, trem todo, e muitos caras compõem em cima, inspirado nesse tipo de música tradicional, que tem toda uma linguagem dela, de como que ela funciona, né, esse trem tudo. Mas um grupo que foi, não foi o primeiro, que eu ouvi nem dos primeiros, eu ouvi ele, já conhecia muita coisa de música irlandesa, só que me chamou a atenção e me impactou demais, a banda chama Solas, S-O-L-A-S, a banda não existe mais, uma banda irlandesa, Irish American, né, cara, é a banda de irlandeses com americanos descendentes de irlandeses que faziam música irlandesa, só que com a pegada mais contemporânea e não só limitada à música tradicional. Era música tradicional, só que aberta a várias outras influências, saca? Embora quem escute, quem seja de fora escutar, vai falar, não, isso é música irlandesa. Mas eles são diferentes de uma formação regular assim, de música irlandesa. Então, o Solas é uma grande, talvez a maior influência minha, seja o Solas, principalmente dos primeiros discos. Vou ver alguma outra coisa Coisa também que me marcou muito é o Lunasa, que é uma outra banda irlandesa. Tem o Plankst, tem muita coisa, cara. Mas o Solas, se fosse para escolher uma banda, eu ia falar o Solas, principalmente os 4 primeiros álbuns. Legal. A Isabela também está perguntando aqui, como músico você ainda tem sonho, meta a realizar? Tenho, claro, imagino. Na verdade, uma coisa assim, o sonho dessa coisa, a gente fala, viver o sonho, né, cara? Tô vivendo o sonho. Eu acho que eu ainda vivo esse sonho, eu vivo esse sonho que eu tinha antes, desde moleque, ele mudou um pouco, ele não morreu, ele mudou. E hoje eu entendo, eu percebo que esse sonho meu, eu vivo ele, e eu acho que eu viverei esse sonho até o dia que eu conseguir fazer um disco novo, ter quem interesse a comprar, gente que vai fazer, minha carreira vai ser sustentável. Enquanto ela for sustentável, mesmo que seja pequena, como ela é, né, tocando do jeito que eu toco, tendo esse público, nesse nicho, para mim, eu vou estar no sonho ainda, respondendo assim de uma forma mais realista hoje. Se eu puder continuar fazendo do jeito que eu estou, com esse mesmo público, para mim vai estar ótimo, porque eu consigo viver de música dessa forma, no perreio, mas consigo. Estou fazendo o que eu gosto, isso aí é uma realização. Isso para mim é viver, na verdade. Às vezes eu poderia estar em outra profissão, ganhando mais, mas não ia estar completo, né? Então, assim, quer dizer, eu vivo de uma forma mais cheio de limitações, vamos dizer assim, não consigo fazer tudo que eu quero em termos financeiros, mas eu faço tudo que eu gosto. Isso é muito importante, ainda consigo viver bem, tenho dignidade, né, tal, esse trem todo. Essa é uma parte. Agora, se coisas a realizar, tem muitos. Queria, sei lá, né, cara, eu queria aumentar, se eu pudesse, aumentar o público, né, poder tocar mais fora, voltar lá para fora. Tá sempre produzindo mesmo, assim, e sempre alcançando mais pessoas, né. Essas seriam as metas a alcançar, aumentar as pessoas que
que gostam da minha música, né? Que vão estar me apoiando quando precisar, que vão comprar meus discos, vão nos shows. Acho que é isso. Mas não tenho mais essa coisa, quer dizer, nunca tive essa coisa assim, vou montar a banda para ficar rico. Não sei, a música nunca foi um meio para mim, saca? Assim, a música vai ser um meio para alcançar a riqueza e tal. Ela já foi um fim desde pequeno, igual eu falei no começo. Falei, não tinha escolha de ser outra coisa, sabe? Eu falei assim, pá, até já pensei, ia ser veterinário, sei lá, ia ser. Mas a música foi mais forte, então a música já era um fim, a música já é o final da coisa. Então. Legal. Aqui a gente já chegou no nosso tempo aqui, Bruno. Você gostaria de fazer deixar suas redes ou algum lugar para divulgar um trabalho, qualquer coisa? Claro. Eu queria agradecer a vocês aí de novo, e a todo mundo que está aí, quem estiver ouvindo, assistindo. Fala, galera aí, continue a se cuidar aí, que a pandemia não acabou. Vacina parece que vai demorar para nós. Vamos que vamos, se cuidem, protejam os seus aí. E em relação à banda, eu tenho o Tuafa Dedana, nosso site é tuafadedana.art.br. Mais fácil escrever Tuafa Dedana. Aí tem o Facebook do Tuafa também, que é Facebook, cara, não sei, mas é só procurar Tuafa Dedana que vai sair no Facebook. Tem Instagram, site do Braia, acho que semana que vem vai estar no ar, chama braia.net.br. E eu acho que é isso aí. Legal. Então, agradecer a todo mundo, né? Todos o pessoal que participou, principalmente você, Bruno, que se dispôs a conversar com a gente hoje. E eu vou deixar também, todas as nossas publicações, eu vou deixar os links que você comentou aí. Se o pessoal quiser acessar direto. Né? Então, acho que é isso. Você quer completar alguma coisa, Diego? O teu áudio está fechado, eu acho. Por causa do cachorro lazarento. Queria agradecer, Bruno. Obrigadão mesmo por essa força. Gente boa demais. Queria agradecer todo mundo aí que mandou mensagem, todo mundo que participou e que vai estar escutando a gente. Esse episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify e no iTunes. E queria convidar também, semana que vem a gente vai entrevistar o Brás Chidiak, que é um cara... O que, Gabriel? Se cortou. Estou complementando o Brás Chidiak, né, o cineasta que fez Navalha na Carne, muitos filmes aí. Rodão. Quem puder, semana que vem, a gente vai estar aqui no mesmo horário. Muito obrigado, galera. Tenham uma boa tarde, boa noite, se cuidem e até mais. Tchau. Valeu.